Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui nessa noite muito especial. Mas como eu tenho feito nos últimos tempos, eu sempre começo esse programa rendendo minhas homenagens, minha admiração aos médicos, aos enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicos, pessoal dos hospitais, essa gente que está na linha de frente dessa guerra que estamos travando, uma guerra que tem nos causado, e Luiz Arthur, tu que estás aí em São Paulo, podes acompanhar um número incrível de vítimas, especialmente nas últimas semanas, e essa gente está lá com coragem, com disposição, com generosidade. Então, como sempre, os cumprimentos, né, às equipes que estão no front dessa guerra mundial, né, contra o vírus. Mas hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. É uma figura querida. Eu só anunciei já várias pessoas saíram. Eu quero ver onde é que ele vai estar. Que é o Luiz Arthur Nunes. Luiz Arthur Nunes, eu relembrava agora que um professor nosso de literatura o citou. Ele era aluno e foi citado por um professor, que era um professor que tinha uma grande sabedoria, e um aluno brilhante, um intelectual brilhante, um diretor de teatro magnífico. De fato, é uma carreira vitoriosa. Ele, de certa forma, num certo sentido, nos abandonou. Mas eu acho que o seu coração continua aqui, né? Persiste conosco. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito, Luiz Arthur, esse convite. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre essa grande paixão que nós dois temos, que são os livros e a literatura, né? Então, eu estou aqui em São Paulo e intocado no meu canto e tenho lido mais do que nunca, né? Porque é uma das maneiras da gente preencher de forma rica esse tempo de solidão que a gente está tendo, né? O que tu está lendo neste momento agora? O que tu estás lendo? Eu estou lendo... eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? É como somos um pouco... Neste exato momento, eu estou lendo O Lírio e o Leão. É um livro daquele autor francês Maurice Druon, que escreveu Le Roi Maudit, Os Deuses Malditos, que é a história de toda uma geração, toda uma linhagem de monarcas franceses medievais. É romance histórico. Eu adoro romance histórico. Ele escreve muito bem, é muito bem pesquisado, mas ele realmente dá um tom romanesco, né? A fabulação, os personagens. Então é uma delícia de ler. É isso que eu estou lendo agora, junto com uma biografia. De vez em quando eu me volto para as biografias, que é uma biografia daquele diretor de cinema muito famoso, Mike Nichols, mas que também foi um diretor de teatro fantástico. E a gente conhece menos o trabalho teatral dele, né? Que não chegava até aqui. Claro. E estou tendo muito prazer com essas leituras. Que bom. Sabe que eu nunca fiz, eu vou fazer aqui agora uma declaração de amizade e timidez. Quando tu estavas no terceiro ano do colégio Anchieta, eu estava no segundo. Eu via, tu passavas. Eu lembro que tinha um outro que depois eu acabei me tornando amigo, o Emanuel Medeiros Vieira, que era um contista, uma grande promessa. Acabou, não sei se continuou escrevendo, saiu do Rio Grande do Sul, não acompanhei mais a vida do Emanuel. Eu também perdi contato com ele, mas nós somos muito amigos. Era um queridão, né? Um queridão, Emanuel. E eu vi um dia no mural, e parece que foi tirado depois, eu vi no mural um texto teu, eu estava no segundo ano, não nos conhecíamos, acho que talvez nos saudássemos, não sei. E um texto teu sobre um filme baseado no Nelson Rodrigues. E me impressionou muito, porque, na verdade, era um texto para um menino, porque nós éramos uns meninos lá, né? Era um texto de uma coerência, de uma racionalidade, de uma organização mental e de uma capacidade crítica que eu
não tinha a mínima, eu não sabia nem o que era crítica, quer dizer, lia uma coisinha aqui e ali. Eu fiquei muito impressionado. E aí eu falei para um colega e ele disse, é aquele. E aí eu fiquei assim com vontade de chegar, sabe quando tu tem aqui? Mas eu era um cara muito, muito tímido. E como é que eu ia chegar num sujeito que tinha escrito aquele livro? E perdi a chance de ser teu amigo desde aquela época, né? Você E tu era estava uma no pessoa clássico ou querida. no científico? Clássico, fazendo o clássico. Então, nós estávamos super próximos. Que Muito, era muito, era ainda, um ano de diferença. sim, e era ainda o Anchieta ali na Duque de Caxias, né? O velho Anchieta com seus Velho costumes Anchieta. rígidos. Né? Exatamente. E E todos os até, 3 anos clássicos ficavam no mesmo andar, uma sala do lado da outra. E isso, nós uma éramos sala do muito lado da outra. poucos. E nós Havia éramos uma muito parede a poucos. nos separar, apenas uma parede. Exatamente. Eu não tive coragem de romper essa parede. Pois é. Foi uma Bom, pena. Luiz Arthur, aqui eu tenho chamado e tenho tido as mais complexas, ricas e multiformes histórias do nascimento dessa paixão única, insubstituível, talvez a paixão extrema da nossa vida, que é a paixão pelos livros. Cada um tem a sua história. Como é que começou? Tu tivesse um ambiente familiar? Tu tinhas livros em casa? Muitos, muitos. Eu não venho de uma família de intelectuais. A maioria dos homens da minha família, tanto meu pai quanto meus tios, eram da área da saúde. Tá? E as mulheres todas, naquela época, não faziam faculdade, tinham empregos ou eram donas de casa, mas todos liam muito. Então, eu não tive provavelmente uma mão me dizendo, olha, lê tal autor, lê isso, lê aquilo, mas eu tinha livros a mãos cheias, como dizia o poeta, né? E eu me servia deles. E ganhava também muitos presentes de livros. Por exemplo, meu pai, logo que eu comecei a ler, a ultrapassar a fase das histórias em quadrinhos infantis, ele me deu a coleção do Tesouro da Juventude. Puxa! Olha, que eu adorava. Tu não imaginas quantos da nossa geração, e até um pouco mais jovens, tiveram no Tesouro da Juventude uma espécie assim de ingresso, com aquela multiplicidade divisória que ele tinha, né? Livro dos porquês, livro das belas ações. Exatamente. E também ele me deu a coleção, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Não sei se você chegou a ler, um autor alemão, traduzido para o português e publicado pela editora Globo de Porto Alegre, Karl May. Sim, mas eu li só um ou dois, não tive a chance de ler todos. Eu li todos. Eu li todos, que aventura, assim, sabe? Eu estava na fase juvenil dos livros de aventuras. E isso só os gaúchos conhecem, Sérgio. Eu já pergunto, eu que moro aqui em São Paulo e moro no Rio também, eu pergunto para todo, nunca ninguém ouviu falar. Eu atribuo isso à nossa diversidade étnica no Rio Grande do Sul, né? Os alemães lá, que, enfim, de alguma maneira chegou à editora Globo, esse autor alemão, escrevendo, que nunca saiu da Alemanha, e que escrevia livros de aventuras sobre os índios americanos do faroeste. É o triunfo completo da ficção, né? Completamente. Winnetal. Ou então, pelo Kurdistão Bravio, aqueles Isso, pelo Kurdistão, esse eu li. Esse aí são livros exóticos, né? Com aventuras trepidantes, né? E eu ganhei a coleção do meu pai, porque ele havia lido. Sabe quem é que lia, quem é que tinha esses, também, assim com a nossa idade, da época, já pré-adolescente, eu diria, o Garcia Marques e o Vargas Llosa. O Vargas Llosa leu 2 vezes, ele contou que leu 2 vezes o Karl May. Mas para não ficar só no elogioso, sabe quem é que era um leitor que leu todo o Karl May? Hitler. Que horror! Que é a nossa companhia maldita. Sai, né? Sai, maldito. Não estivemos em... bom, por outro lado, estávamos em boa companhia com você citou quais? O Vargas Llosa? O Vargas Llosa e o Garcia Marques. E o Garcia Cortázar. Marques. Parece que eles se encontraram umas 3 uma vez e começaram a falar, e tinha lá, era ponto comum,
Era isso aí, A Ilha do Tesouro também, do Stevenson, né? Livros Sim, meio esses comuns, livros assim assim, né? de aventuras, Aventuras, é. E, Eu li também e- muito Júlio Verne, também ganhei a coleção hum, dos romances de puxa vida, mas que pai aventuras legal, hein? históricos do Júlio. Pois é, ele me dava de presente, E não ele era um comentava grande nada, leitor ou não? Não. era, Teu pai era um todos leitor também? tinham muito. Tinha biblioteca na minha casa, Puxa, que onde legal. tinham os livros de policiais do meu pai, meus Uhum, tios, que eram assim, por exemplo, Sax Rohmer, Edgar Wallace, Agatha uhum. Christie. Eu lia tudo, o que me caía nas mãos eu lia. E aí tinha os romances de amor e os folhetins de amor também, Que a tua mãe lia. sentimentais, da minha mãe e das minhas tias. Então eu lia Madame Delis, eu não Ah, tinha é. nenhuma seleção, nem eu lia tudo que me caía na mão. Aqueles Da- grandes romances de 1000 páginas de Uhum. Ponson de Terrail, A Touti Negra do Moinho, Pô, ou, Poção de Terrar, esse foi uma loucura. Ninguém mais Ponson fala. de Primeira Terrail, pessoa que fala aqui dele. ou É. então a Xavier de Montepin, As Aham. Doidas de Paris. Eu não lia, mas claro que estudando Não, folhetim vi esses nomes, né? Foi umas até um acervo histórias do folhetim assim, barato. mas histórias assim descabeladas. E foi dali a minha fonte de inspiração, que teve o mesmo tipo de leitura do Caio Fernando Abreu, que foi meu grande Sim, amigo, foram nossas fontes de inspiração para escrever A Maldição do Vale Negro, aquela peça teatral que é uma paródia do melodrama do século hilária. XIX. Um dia tu vai ter que montar isso aqui no Rio Grande do Sul, porque esse é o problema do teatro. Monta, depois Pois é, não fica, né? Não fica, fica só na é, memória de quem assistiu. Eu me lembro assim que era uma coisa delirante, delirante, né? delirante é o Era termo. delirante. A gente não conseguia. Eu ria, para usar um chavão, né? As bandeiras espregadas, né? Eu ria, Aham. o auditório ria, o auditório. Né, eu vou perder, desculpa pela expressão, como que se urinava todo de tanto rir. E estava numa época, é curioso, que como tu percebeste isso, porque um pouquinho antes haviam saído 2 livros, havia saído O Beijo, que trata com essa cultura pop de uma forma irônica, O Beijo da Mulher-Aranha, do Puig, Sim, sim, e sim. O Tia Júlia e o Escrevinhador, do Mário Vargas Llosa, que também Ah, exatamente. é o sujeito que cria Esse folhetins universo. loucamente, né, em Lima, né, e começa a misturar os folhetins, é meio hilário também o livro, né? Puxa, A ideia me surgiu a partir da minha experiência nos Estados Unidos, onde eu fiz toda a minha pós-graduação, né? Mestrado e doutorado. E lá eu entrei em contato com uma companhia teatral chamada The Ridiculous Theatrical Company, que trabalhava em cima de estereótipos culturais. E um deles era o melodrama, e o folhetim, o melodrama. E eu vi a Dama das Camélias feito por eles, e vi outros deve ter sido uma textos. maravilha, Dama Uma das Camélias. maravilha, porque era feito com uma verve, com um histrionismo, sem medo de ser canastrão, Uhum, né, em uhum. cena. Ah, E que beleza, né? isso daí que me surgiu a ideia. Eu propus para o Caio, e o Caio adorou a ideia, porque o Uhum, Caio teve uhum, a mesma formação de leitura que eu, leu as mesmas coisas, quer dizer, uhum, tudo que nos caía na mão, né? Além do que, nós tínhamos o cinema e tínhamos também uhum. as novelas de rádio. Claro, as novelas de rádio, isso é uma maravilha, né? Então, Aqui no daí Brasil eu surgiu nunca vi usar as novelas de rádio que marcaram tão profundamente, tanto, né, muito. os nossos pais e a gente mesmo. A gente era criança, mas nossos pais, nossos avós, né? Eu Tem uma adorava obra as novelas de rádio. E que é aí tudo que é isso uma foi delícia, né? o substrato da Maldição do Vale Negro. Uhum. As Ah, que... vozes dos uhum, personagens, dos vilões, da vilã, uhum, tudo isso vinha dessa fonte. uhum. Né, Eu acho que eu não sei se tu concordaria comigo, esses melodramas, esses, né, folhetins um pouco baratos, mas eles têm uma coisa legal que é a intensidade, né? Eu sim, estava atrás, vamos entrar agora num autor que tu adoras, tu escreveu sobre ele, tu tá, montou, Simões Lopes Neto.
Sim. Há um tempo atrás, um aluno perguntou, mas professor, como é que ele, que é um escritor municipal, um escritor de uma pequena cidade que tem 40 Pelotas. mil habitantes, É. como é que ele se tornou? E eu nunca encontrei uma resposta. Até que, de repente, eu disse, não, é que a variedade humana, que é reduzida, né? Aquele mundo dele é muito, sob o ponto de vista da amplitude humana, se tu comparar com Balzac, com Sim. Proust, né? É um mundinho, né? Mas ele supra aquilo com uma intensidade no limite, ele não chega a cair no melodrama, né? Não sei se tu Não, concorda. não. Não, concordo. Ele não chega a cair no melodrama, não. Ele trabalha muito com o fantástico, mas também muito com a observação local, né, dos costumes, do linguajar, principalmente. Desta vasta biblioteca que tu estava lendo aí na tua infância e pré-adolescência, algum livro te ficou assim, te marcou, te deu alguma consciência, uma consciência que tu não tivera até então, do ser, de si mesmo, da solidão ou do amor, sei lá? É difícil. Você me falou que ia me perguntar isso, e eu acho meio difícil de responder essa pergunta. Eu posso te dizer que quando eu saí da fase do romantismo, que eu me aproximei da literatura através de José de Alencar, né? Eu li toda a obra do José de Alencar. Puxa. E era um apaixonado pelos romances românticos do José de Alencar. Aí, dali, eu evoluí para os romances românticos do Machado, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva. E daí eu passei para as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso me deu um choque. Isso me deu uma sacudida. E que realmente eu achei que eu comecei, que aquilo me fez ver as coisas de uma maneira assim um pouco menos sonhadora, um pouco menos romântica, né? Que idade tu tinhas quando leu Brás Cubas? Eu acho que 14 ou 15 anos. Porque nos primeiros anos da minha adolescência eu lia Joaquim Manuel Macedo, José de Alencar, né? E aí, meio sem querer, eu tinha lido todos os românticos do Machado, eu caí no Brás Cubas. E aí eu caí num precipício, né? E aí daí eu comecei a ler os romances realistas e naturalistas, né? Os outros do Machado, Dom Casmurro, né? Comecei a ler também Essa de Queiroz, os franceses também, e aí esse contato com um mundo, uma realidade bem mais complexa, bem mais problemática, né? Bem mais, inclusive, às vezes até um olhar pessimista sobre o ridículo humano, sobre a miséria do ser humano e da sociedade. Tudo isso começou a mexer comigo. Então, eu posso dizer que foi um processo de abrir os olhos através de uma leitura, de uma literatura mais próxima da realidade. Eu chamaríamos de realista, né, hoje em dia. Menos... Quer dizer, tu foste um ser que a literatura modificou, né? Que os livros modificaram. Porque, tu te lembras, lá no Anchieta não era muito bom o ensino de literatura, eu não gostava. Era muito formal, muito... Não era, não. Mas você sabe que lá no Anchieta, por exemplo, na minha turma, tinha pessoas muito inteligentes, garotos muito inteligentes, que gostavam de literatura. E, assim como de cinema, nós tínhamos um cineclube lá, isso, secretário que escrevia as atas, e nós formamos um grupo de literatura, entre os quais o Emanuel, inclusive, e o Flávio Aguiar fazia parte disso. O Flávio estava na tua turma, é? Não era da minha turma, mas era dali do Anchieta, do clássico do Anchieta. Aí a gente se reunia uma vez por semana e líamos uns para os outros os poemas ou contos que cometíamos, todos nós, né? Que legal. E conversávamos sobre literatura. Era uma fase, por exemplo, em que todos eram apaixonados por Clarice Lispector,
né? Era, assim, a nossa diva, a nossa deusa. Tá? Então, realmente, o ensino de literatura não primava por qualidade ou profundidade no Anchieta, mas havia um clima de ação intelectual, né? De busca, de interesse, que era muito rico. Isso ajudou. Nessa fase que tu estava já no segundo grau, já adolescente, tem várias perguntas aqui que eu vou entrar, nós podemos falar de cinema, depois entrar no teatro também, mas tu leste algum livro considerado, então, obsceno, nessa época, um livro assim que não era bom os pais verem a gente lendo? Sim, a tua pergunta. Olha só, eu nunca li os catecismos do Carlos F. Eu fui ler muito mais tarde. Eu também não tive essa oportunidade. Maravilhosa oportunidade, perdi. Pois e depois o que eu perdi por ser, sei lá, eu era de colégio de padre, eu era coroinha, então nem sabia que existia Carlos Zéfiro, esse catecismo do Carlos Zéfiro. Porém, eu me interessei muito por um romance da minha mãe, que era Meu Destino é Pecar, de Susana Flagg, que é um pseudônimo do Nelson Rodrigues. Era um folhetim. Susana Flagg era um pseudônimo em que ele escrevia, através do qual ele escrevia, assim, uma sensualidade, uma sexualidade um pouco sugestões de sexualidade naquele romance. E minha mãe não deixou eu ler esse. Eu adolescente naquela época. E o livro era dela, e ela disse, não, esse livro é muito forte, não é para criança. E só que eu roubava bastante dela para o sótão, me trancava, e ali eu li todo o Meu Destino a Pecar, que hoje em dia a garotada não sentiria nenhuma cosquinha com a sexualismo mostrada naquele... Nada. Mas na época era uma coisa assim que mexia, né, com os hormônios. Que eu me lembre, em termos assim da questão da pornografia ou de uma sexualidade mais explícita, depois nos romances naturalistas a gente foi vendo, né, evidentemente faziam parte da trama e tudo. Mas, por exemplo, nunca me aproximei propriamente de uma leitura, de uma literatura declaradamente pornográfica. Nunca me interessei. Agora, bem mais tarde, por exemplo, eu fui descobrir Bocage, né, os poemas eróticos, né? Eróticos é um termo suave, né? Talvez, né? Obscenos, porém maravilhosamente escritos. Né? E também tem um livro aí de 3 autores, que eu não vou me lembrar o nome, é uma coletânea que eles fizeram, chamado Poemas Feceninos. Não vou lembrar o nome deles agora. Eu tenho esse livro, e é uma coletânea, é uma antologia, um florilégio, como se dizia, de textos e poemas, os mais obscenos que você possa imaginar. E aí, já com um outro olhar, já adulto, né, eu me deliciei com esses poemas, mas na minha época de juventude não fazia parte. Eu vi uma troca de uma correspondência entre o David Lawrence e o Henry Miller, e eles definiram, eu nunca tinha tido essa definição. O erótico é quando você celebra a beleza do corpo, dos encontros corpóreos. O pornográfico é quando tem uma coisa, na verdade, centrada única e exclusivamente no ato sexual, uma coisa chata como são os filmes pornográficos depois de 5 minutos, né? Mas, por exemplo, do ponto de vista do desenho pornográfico, tem um desenhista gay
os desenhos dele são 100% homoeróticos, chamado Tom of Finland, que são maravilhosos. Agora, é mais artes visuais do que qualquer outra coisa, tem um mínimo de texto. Claro, claro. Eu vim a conhecer esse autor nos Estados Unidos, porque no Brasil isso não existia. E são desenhos, assim, absolutamente maravilhosos, mas totalmente obscenos, explícitos, completamente explícitos. O que o Lawrence dizia é que, além do pornográfico e do erótico, ele criava uma categoria do obsceno que seria o seguinte: a referência aberta à sexualidade, né? Alusão mas direta, no sentido de crítica, no sentido de protesto social, no sentido de reclamar de um código moral, um pouco assim, tipo o Gregório de Matos seria, né? Quer dizer, aquilo ali sim. É um protesto, né? Aquele palavrão, aquele xingamento quase, né? Eu acho que faz sentido. Faz sentido, sim. A divisão. Bom, aí e o cinema, já que tu falou, você tinha um cineclube lá no Anchieta, isso é incrível, não tinha um cineclube lá. Tinha um cineclube. Veio a paixão do cinema? Desde muito cedo. Tudo o que era, o que em inglês se chama de storytelling, né? Me interessava. Então, cinema, novela de rádio, livros, literatura, tudo isso me interessava. Então, eu comecei a ir ao cinema desde muito cedo. Minha mãe gostava muito de cinema, eu ia muito com ela. Eu tinha uma tia também que gostava muito de filmes, aqueles filmes bem românticos populares na época, como os da Sissi, a Imperatriz. Sissi, a longa série da Sissi. No cinema Vitória, ela me levava, a mim e a Graça, minha irmã, para vermos os filmes da Sissi. Aliás, eu quero entrevistar a Graça aqui. Pois é. A Graça também é uma grande leitora. Os filmes da Sarita Montiel também. Sarita Montiel, La Violeteira. Puxa, estava evocando assim o limite sentimental, né? Mi Último Tango era um outro filme dela. Então, tinha esse tipo de cinema que a gente ia, muito melodrama, né? Sarita Montiel, então, nem se fala. Depois dali, nós íamos ao Mateus da Praça da Alfândega comer cachorro-quente do Mateus. Depois da Vocês moravam aonde aqui? Moravam no centro? No centro. Eu sempre morei na infância, na juventude, na adolescência, eu morava no centro histórico, o que não se chamava centro histórico na época. Claro, eu morava na Riachuelo, principalmente, foi onde eu mais morei, mas morei também na João Manuel, na Duque, e ali que era o meu chão. Na João Manuel morava um grande amigo meu, o Irion Nolasco. Sim, exatamente. O Irion era meu vizinho, embora eu não o tenha conhecido na infância, porque eu morava na Riachuelo, naquela quadra em que o prédio dele fazia esquina entre a Riachuelo e a João Manuel. Era bonito, né? Aquela Porto Alegre, me dá uma nostalgia. No sábado de noite, aquilo lotava a Praça da Alfândega por causa daquela quantidade de cinemas que tinha ali, né? Pessoas dentro do possível, né? Pobres, mas bem vestidas, né? Dentro, muita gente enfatiotada, né? Mulheres também elegantes, né? Era tenho muito saudade, bonito, tenho muita saudade. Tem algo, talvez a gente idealize um pouco, né? Claro, né? A memória, o passado, mas eu acho que eu vivi coisas muito felizes. E em termos de cinema, por exemplo, com a minha mãe também eu ia muito ao cinema. Depois passei aí sozinho, né? Passei aí nas matinês de sábado e de domingo, nos cinemas tipo Marabá, Capitólio, onde a gente levava revistinha em quadrinhos, trocava as revistinhas. Muitos que estão nos assistindo viveram experiência assim, e havia uma infinidade de cinemas em Porto Alegre, né? Era uma quantidade enorme, né? Sim, enormes, e enchiam. Enchiam, eram cinemas de 500, 800, o Castelo tinha 2.000 lugares. Lá tinha um programa Maurício Sobrinho, do Maurício Sirotsky, que fazia um programa de rádio lá, né? Aquilo lotava, né? Tu chegasse a pensar, fazer alguma evocação
de Porto Alegre alguma vez? Escrevendo a respeito? Escrevendo. Não, na realidade, propriamente uma evocação do ponto de vista literário nunca me ocorreu, porque não está mais na minha pauta, né, de Escrever? enfim, escrever esse tipo de literatura. Eu estou escrevendo cada vez mais. No momento, eu estou escrevendo um livro sobre o grupo de teatro Província. O nosso grupo Que beleza. foi muito importante na década de 70. Né? E eu pretendo escrever uma autobiografia teatral minha. Não quero contar minha vida propriamente. Mas tem que contar também. Tem que contar, tem que filtrar um pouco, né? Acho que vai ser meio inevitável eu associar coisas que eu fiz em Porto Alegre, por exemplo, ou mesmo depois, quando eu emigrei, né, para Rio e São Paulo, os trabalhos que eu fiz com a interação que eu tive com as pessoas, com a cidade, etc. E tal. Isso eu tenho plano de fazer, sim. Mas não propriamente uma autobiografia pessoalíssima. Bom, deixa eu te... Nós estamos fugindo um pouco. Eu sou meio digressivo, me perco um pouco, mas para tu me falaste que leste já no colegial o Essa. Quais foram os... Tu tem algum livro em especial do Essa que te agrade mais? Olha, o primeiro que eu li, que foi também uma sacudida muito grande, foi O Crime do Padre Amaro. Eu li os outros, Basílio, os Maia. O Crime do Padre Amaro realmente... E a gente estudando no colégio de padre, né? A gente estudando no padre, naquela falta de escrúpulos, de moral, aquele olhar impiedoso que o Essa lança sobre a sociedade portuguesa, a hipocrisia, né? Mas através de um relato e uma descrição dos costumes deliciosos, né? Absolutamente deliciosos. Então, o primeiro foi O Crime do Padre Amaro, depois eu li O Primo Basílio, que também é maravilhoso, né? E assim... E os Maias também. E Maias também. Maias foi um pouco depois. Os Maias é uma coisa abrangente, né? Totalizante. Muito abrangente, né? Mundo, né? E aquele amor incestuoso, né? Exatamente. Forte. Mas que no final termina de uma forma absolutamente como se nada de muito grave tivesse acontecido. Eles saem para pegar um bonde. Fracasso, né? Fracasso. Fracasso de uma geração que ia mudar Portugal. Eu acho aquele final dos Maias, para quem não leu, como é que é o nome do personagem? Carlos Maia, e ele tem um amigo, aquele muito engraçado, João da Ega. Exatamente. Acho que é João da Ega. Acho que estou tentando... E aí os dois estão sentados num bar, num café, e se dão conta da inutilidade de tudo, quer dizer, não mexe com nada em Portugal. Esse dia eu estava pensando, até falei para um amigo, eu disse, nós estamos iguais aos personagens do Essa, cheios de ideias, a gente começou com uma ditadura, depois vai ser melhor, e nada mudou, quer dizer, a gente está ali sentado e nada aconteceu de mudança estrutural, né? Uma coisa meio cética, assim, que o Essa tinha. E ao mesmo tempo, o final dos Maias também tem, porque eles estão fazendo essas considerações num café de Lisboa, de repente passa o bonde deles, e eles saem correndo para pegar o bonde. Final... Para ir para casa, para sei lá onde. E termina assim o romance. E pensa bem que final... diferente dos finais, né? Da Ana Karenina se jogando diante do trem. Do trem. Correndo atrás do bonde. É quase um símbolo de Portugal também, né? Nada acontece, né? É extremamente amargo e pessimista, eu acho, os Maias. Eu acho que o Primo Basílio ou o Crime do Padre Amaro, porque ainda existe uma espécie de justiça poética nesses outros dois. Né? E neste não. São duas figuras fracassados,
moralmente extremamente discutíveis, né? Quase decompostos moralmente, né? Exatamente. Mas terminam levando aquela vidinha de sempre. Uhum. É muito terrível isso, se você vai pensar um pouco. Não, é um livro amargo, né? E voltando ao cinema aí, quem eram teus diretores preferidos ou da época, né? Que se pegasse uma dourada dos diretores de cinema, né? Peguei. Olha, quando eu realmente me apaixonei por cinema foi quando começou a Nouvelle Vague, né? Então, Truffaut, Godard. Truffaut era o meu favorito. Adorava Truffaut. Até hoje eu revejo os filmes dele. Tinha os italianos também, né? Fellini, sempre amei. Antonioni e o Visconti. Visconti era o meu favorito. Eu também adorava Visconti. Porque tinha um olhar político, histórico, né? E ao mesmo tempo, esteticamente, aquilo era maravilhas, né? Tinha assim uma característica meio operística, né? Operística, ele era um diretor de ópera também. Aquele, como é que é? Os Deuses Vencidos em português? Deuses Vencidos, os Deuses Malditos, Desvencidos, eu acho. Não sei se é Vencidos ou Malditos. The Damned em inglês, se passava na Alemanha nazista. Aquilo é terrível. Maravilhoso, é deslumbrante. Maravilhoso, terrível da história, mas maravilhoso como cinema. O professor Aschenbach se decompondo em Veneza, né? Na Morte de Veneza. A Morte de Veneza, exatamente. Que filmes, né? Hulk e os seus irmãos, ainda de uma fase mais realista, né? Assim, O Hulk é muito lindo, mas assim, ainda dentro daquele veio do neorrealismo italiano, né? O Vagas Estrelas da Ursa, né? Acho que é dele também. Vagas Isso é lindo. Maravilhoso. E o Leopardo é dele, hein? Eu não me lembro. O Leopardo, o Gattopardo, será que é do Visconti também? É dele, sim. É dele, eu revi há pouco tempo na televisão. E sustenta? Muito, totalmente. Fica a sugestão, já fazendo sugestões de filmes aqui com o crítico de cinema. Tu não chegasse a integrar aquela crítica das terças da Folha da Tarde? Não. Tinha as terças, o Calveiro, o Gastal abriu. Eu me lembro que tinha o Ivo Stiger, o Caio, o Sérgio Silva, pessoas jovens, muito jovens, 20 e poucos anos, que escreviam sobre cinema. Era bem legal. O Caio, o Sérgio Silva sempre foi do cinema, né? Eu nunca escrevi, não. Bom, vamos continuando, vamos voltar para a literatura, que nós já estamos dando umas desviadas aqui, mas vou dar outra desviada. Como é que começou a tua paixão pelo teatro? Peças te marcaram? A minha paixão pelo teatro começou no colégio ainda. Eu gostava de fazer as pecinhas, os teatrinhos, eu estava em todos. Eu declamava poema, eu fazia parte das peças que os padres montavam, tanto os Irmãos Lassalistas, porque eu fiz primário e ginásio no Colégio das Dores. Depois fui fazer o clássico no Anchieta, né? E no Anchieta também eu fiz teatro. Também nós fizemos uma peça. Eu me lembro. Me diz que peça é essa? Eu assisti essa peça. Era A Cidade Assassinada, de Antônio Calado. Quem fazia parte do elenco era Luiz Antônio de Assis Brasil, que era meu colega. Que me dava uma bofetada no rosto. Não tinha um aluno do segundo ano que fazia também Garcês, pode ser? Eu acho que tinha uma mistura ali de alunos. Tinha o José Faleiro, José Ronaldo Faleiro. José Ronaldo trabalhava? Ele era um ano... Devia fazer uma ponta. Exatamente. E a Graça, que devia ter uns 15 anos de idade, era a única personagem feminina, a filha do João Ramalho, nessa peça do Antônio Calado. Eu trouxe a Graça para fazer o personagem feminino. Então, assim, o meu amor pelo teatro, assim como o dela, nasceu nessas coisas assim de garotada fazendo na escola. Na realidade, eu comecei a ver teatro mesmo quando eu já estava um pouquinho mais velho, porque no Teatro São Pedro se apresentavam muito seguidamente aquelas grandes companhias, tipo
Teatro do Sete, da Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, né? Companhia Valmor Chagas e Cacilda Becker, Teatro Nacional de Comédia, enfim. E eu ia ver tudo. 62 ou 63, portanto, eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos, eu vi Beijo no Asfalto. Puxa. Montagem qual? De quem? Na montagem do Teatro do Sete, com a Fernanda Montenegro. Puxa. E foi a primeira vez que eu vi o Nelson Rodrigues, que também me tirou o tapete. Foi o primeiro Nelson que eu vi na vida. A minha paixão por Nelson começou ali no Beijo no Asfalto. No Teatro São Pedro, em 1963. Exatamente. Né? Eu via também... Certas coisas eu não podia ver porque eu nem tinha idade. Por exemplo, o TBC, com Natália Timber, Leonardo Vilar, eles fizeram o Panorama Visto da Ponte, que era repertório, né? Eles iam fazer uma peça uma semana e outra peça na outra semana, às vezes até 3. E eu não podia entrar na peça do Arthur Mira, do Panorama Visto da Ponte. Eu só vi Leonor de Mendonça, porque eu tinha 14 anos. Sim, e aí era Gonçalves Dias, né? Era Gonçalves Dias, né? Leonor de Mendonça. Gonçalves Dias, Leonor de Mendonça. Também um dramalhão, assim. E Natália e Leonardo Vilar. E eles fizeram também Anjo de Pedra, do Tennessee Williams, que eu também não pude ver, porque eu não tinha idade para ver. No TBC. E pediu a carteirinha, né? Naquele tempo não era, entrava assim, né? Puxa, eu tive que já dar volta no cinema porque não aceitavam. Eu queria entrar num filme de 18 anos, tinha 15 e não me deixavam entrar. Eu tinha que comprovar. Mas era horrível. Um pouco mais fleco. E logo em seguida eu vi Boca de Ouro pelo Teatro Nacional de Comédia, no São Pedro também, que foi um outro grande alumbramento. Como é que essas companhias se sustentavam na época, Luiz Arthur, com toda aquela gente, vinha técnico, como é que... Será que pelo ingresso? Cenários, figurinos... Olha, basicamente, sim. Basicamente, não tinha patrocínio, essas coisas assim. Não tinha patrocínio, tinha público, não tinha. Tinha público, tinha bilheteria. Eles faziam um empréstimo, um papagaio no banco para montar o espetáculo, e aí eles montavam o espetáculo e se apresentavam de terça a domingo, com matinê no sábado e no domingo, e às vezes na quinta-feira também. Era uma época que não tinha televisão, ou que tinha quase nada de televisão, que não tinha internet. Então as pessoas iam ao teatro. Hoje em dia está se fazendo teatro sábado e domingo. Aqui em São Paulo está se fazendo teatro sábado e domingo. É uma... Eu também. Isso então, aí representa... As cidades também são inseguras, né? Então tem todo um conjunto de fatores, trânsito complicado. A insegurança, não tem onde estacionar, esse tipo de coisa. E aí, então, hoje em dia, que a gente precisa de patrocínio para poder fazer 2, 3 meses de temporada, com sorte, se for um sucesso, coisa que é difícil, né? Fazer muito tempo. E depois tu fizeste letras e o curso de arte dramática? Ou como é que foi da tua formação universitária? Comecei entrando para letras. Aí, quando eu estava no 3º ano de letras, eu entrei para arte dramática. Então, CAD, né? Curso de arte dramática. Era o CAD. Aí, durante um tempo, eu fiz as 2 faculdades juntas. Me formei em letras. Comecei, inclusive, a dar aula de português, de literatura brasileira, dei aula no Colégio Israelita. Esses dias me contaram, né? Tinha dado aula. Aí, isso. E aí, em seguida, eu passei para o teatro, porque realmente o que me fascinava, até do ponto de vista de magistério, era o teatro, mais do que a língua portuguesa. Eu gostava de linguística, sempre gostei e continuo gostando, mas não gostava de dar aula de língua portuguesa. Dar aula de gramática para adolescente é assim, a receita do fracasso, né?
Uhum. Então, ao passo que eu pegar uma turma e fazer eles improvisarem, criarem peças a partir das suas próprias vivências, era muito mais fascinante. Né? Uhum. Aí eu fiquei, então, no teatro. Então, tu estava com 20 anos, e o que tu estava lendo? O que nessa época começou a te tocar dos clássicos? Como é que foi a tua passagem pelos clássicos? Sim, pelos clássicos, né? Uma grande influência que eu tive foi no curso de letras, né? O professor Dionísio Toledo. Puxa, eu amava Querido aquele professor. Dionísio. O Dionísio nos fez ler tudo. Nós lemos tudo. Toda a tragédia grega, tragédia e comédia, todo Shakespeare, né? A Ilíada, a Odisseia. Aí esses grandes clássicos foi muito através do meu contato com o pessoal da literatura na universidade. Uhum. Tá? E eu lia com muito prazer tudo aquilo. Uhum. Ele dava assim um volume de leituras, né? E teoria. Eu peguei como professor também de teoria literária. Ele passou uma lista de 50 livros no primeiro, de 50, para a gente ler até o fim do ano. Eu saí a ler, realmente ele foi marcante sobre esse aspecto, né? Um professor marcante, por isso, pela informação bibliográfica, e ele era muito entusiasta, ele chegava e dizia assim, descobri um livro maravilhoso, é o melhor livro que existe sobre poesia. Nós tínhamos aula sexta e segunda. Na segunda-feira ele chegou lá e disse, eu li esse fim de semana um livro sobre poesia, é o melhor livro que tem. Na sexta ele tinha dito que era o melhor livro, era do Steiger, e aí ele trouxe o Pfeiffer, a poesia, né? Que ele lia em espanhol, principalmente, até porque era mais fácil da gente ter esses livros. Sim, né? A gente lia muito em espanhol. A tragédia grega, Shakespeare, eu ainda não tinha um inglês suficiente para poder ler Shakespeare no original, eu li primeiro em espanhol. Uhum. Eu também tenho a edição espanhola, né? Que não tinha aqui no Brasil, tinha Maguilar, mas, por exemplo, os clássicos gregos não tinham, né? O Ésquilo. Não, pelo menos a obra completa não. Depois começaram a lançar algumas traduções. Mas não, se uma que você outra. queria assim, a obra completa do Ésquilo, a obra completa do Sófocles ou do Eurípides, eu tenho até hoje, né? Era em espanhol. Era tudo em espanhol. Eu tenho Editora Lossada, né? Eu tenho uma coleção, Editora Lossada amarelinha ali, Ésquilo Teatro Completo, né? Exatamente. E desses clássicos agora voltando. E a literatura teórica também era. Sim, muito. E ele insuflava, ele era um professor magnífico sobre esse aspecto, nos fazia, a quem queria ler, né? Fazia ir buscar, né? Ele insuflava. Como ele era um apaixonado, ele contaminava a gente com a paixão. Eu também era um apaixonado, né? Eu bebia aquilo tudo. Exatamente, né? A gente teve sorte, porque o outro não era tanto, mas o conhecimento clássico do Ritch, né? Do professor Ângelo Ritch também. Ritch, era o catedrático. Ele era um professor assim, um pouco né, distante, um pouco europeu, né? Mas que belas aulas também, né? Belíssimas aulas. E tu fosse aluno do Gern Boheim, o mais famoso professor da Na realidade, eu não fui aluno, não, mas eu fui muito próximo do Gert, porque ele foi diretor do CAD. Então, eu nunca fiz nenhuma cadeira da filosofia, né? Mas ele foi diretor do CAD, então, até o momento em que ele foi cassado, né? Era um professor soberbo. Soberbo. E tinha aquele vozeirão. Trânsito, aquela voz, assim. E tinha um trânsito com os jovens incrível, adorava, recebia naquela casa dele cheia de livros, maravilhosa, ele sempre muito aristocrático, né? Uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se tem uma homenagem em Porto Alegre a ele. Não sei se lá no CAD tem alguma sala, alguma coisa, porque esse sujeito foi um professor notável, foi cassado, né? Foi o primeiro existencialista filosófico de Porto Alegre, né? Era existencialista. Aquilo no meio digamos assim, todo mundo era São Tomás de Aquino, tinha parado com Sartre, com Simone, né? A iniciação filosófica foi através de
São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Exatamente, nós éramos tomistas. Exatamente. Aristotélico-tomistas. Isso. E me diz uma coisa, Luiz Arthur, dos clássicos, assim, tirando esse que a gente já sabe, que te marcaram para sempre, como Shakespeare, como os gregos, dos clássicos do romance, quais foram aqueles que te também... Né, tu choraste com algum livro? Com algum desses romances? Eu choro muito, Sérgio, até hoje. Eu choro com comercial de margarina. Poema, eu leio um poema, eu leio um soneto, eu choro. Se eu soubesse, tinha pedido para te ler um soneto aqui, né, para fazer uma leitura pungente de um soneto. E chorar aqui ao vivo, né? Não, a gente tem que se controlar, mas a literatura ela te toca tanto que tu tem que ter um autocontrole, né? Certos poemas. Eu me lembro que na época eu participei do sarau, eu lia primeiro em casa para me emocionar em casa, para depois chegar lá no sarau e não fazer fiasco. Né? Começar a voz embargar. Sabemos controlar o choro. Porque é uma coisa, né, que caiu a minha câmera. Opa! Voltou. Voltou, né? Mas do livro, tu não me respondeu o clássico. Os clássicos que te deixaram, te arrasaram, te arrebataram para sempre. Vou citar dois, assim, que até hoje são lembranças inesquecíveis e eu estou querendo reler, que são, os dois estão dados, Vermelho e o Negro e a Cartucha de Parma. Adoro, amo de paixão. Tu tivesse alguma decepção na releitura de um livro? Não li muito, né? Porque tem tanta coisa que a gente até fica... Eu revejo muito filme, mas filmes são 2 horas, né? Agora, um livro de 800 páginas, eu Guerra e Paz, por exemplo. Mas, Guerra e Paz, por exemplo, né? Então, Flaubert também, eu amava. Flaubert. Charles Dickens. Depois eu me apaixonei por Jane Austen. Aí eu já lia em inglês fluentemente. Eu li Austen inteirinha. Eu sou absolutamente vidrado no romance de Jane Austen. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Sei lá, o Pérez Galdós também. Olha, a primeira pessoa que fala de Pérez Galdós. Né? A primeira pessoa que falou aqui de Pérez Galdós. Maravilhoso. E os russos te atraem? Os russos te atraem? Muito. Além do Tolstói, além da Guerra e Paz e Ana Karenina, eu li muito Dostoiévski, né? Também. Dostoiévski e Chekhov? Maravilhoso. Bom, Chekhov é o meu dramaturgo. Se eu tivesse que dar assim um prêmio de melhor dramaturgo da história universal, eu daria para o Chekhov. Eu sou absolutamente vidrado em Chekhov, no teatro dele, mas também na literatura dele, nos contos, nos romances dele. E uma das minhas maiores frustrações é nunca ter podido dirigir uma peça de Chekhov. Puxa, ia te perguntar isso. Nunca dirigi. Eu dirigi uma das farsas, O Urso. E trabalhei, como aluno, eu trabalhei junto com a Nara Kaiserman em cenas do Pedido de Casamento, que é outra farsa. Né? São deliciosas as farsas dele, né? São deliciosas, mas daquelas grandes peças, a Gaivota, As Três Irmãs, O Jardim das Cerejeiras, Giovânia, nunca montei. Agora precisa ter muito ator muito forte ali, né? Atores velhos, né? Sim, mas isso para um diretor que ama dirigir ator, como eu, é um prato cheio, né? Claro que é um desafio, mas é um prato cheio. Trabalhar com uma equipe de bons atores, né, para fazer aqueles personagens incríveis.
E indo aí, porque eu tô apressando um pouquinho, porque daqui a pouco nós chegamos ao nosso tempo, eu não consegui nem chegar na metade do que eu queria te perguntar, nem na metade do que vamos falar, porque eu tenho que falar contigo sobre o Nelson Rodrigues. Tá Mas bom, manda o. ficha. E dos contemporâneos, vamos dar um salto para o século XX. Já Tá. falamos aí, tu trouxeste Austen, que eu acho que é maravilhoso, Chekhov, É, né? Agora a pronúncia, o meu amigo Nicote, que é um especialista, ele faz umas pronúncias esquisitas, ele Chekhov, né? Que Hov, seria a é pronúncia Hov. russa, Hov, que tem o Exatamente. Chekhov, Tanto é que né? os espanhóis escrevem com J. Isso, exatamente, Chekhov, exatamente, agora estou me lembrando das edições espanholas. E mas o Nicote fala, essa eu não aceito, Dostoiévski, eu digo, não, Tolstói, eu Aí digo, também é não, demais. Dostoiévski não, eu aprendi, li Dostoiévski, vai ser Dostoiévski. Mas, assim, por exemplo, a acentuação, eu tenho aprendido muito também com esses professores de russo. Eu sempre fui muito ligado ao departamento de russo aqui da USP, porque o teatro russo é muito rico, né? Então, volta e meia, eles me chamam para bancas e coisas assim. Aí eu fui aprendendo que é Gogol, né? Não é Gogol, enfim, essas pronúncias assim. Eu falava Turgenev, né? E uma russa um dia me disse, não, é Turgenev. Falava Turgenev. Pois é. Também não. Né? O importante Não é o é livro, né? Vladimir, é Vladimir. É? É. Bom, mas vamos passar para o século XX aí, que eu estou apressado para daqui a pouquinho chegar no Nelson. Tá. Século XX, o que te marcou? O que são os autores, né, de cabeceira? Bom, entre os brasileiros tem muita gente boa, né? A Clarice, eu já falei, foi uma obsessão durante muito tempo. Dois espetáculos sobre ela? Eu fiz um espetáculo sobre ela chamado Que Mistérios Tem Clarice, no Rio. Eu fiz um espetáculo. E tu não fizesse o Perto do Coração Selvagem? Fiz também, olha, tinha quase esquecido. Eu que não vi nenhum não pude ver nenhum dos dois. Perto do Coração Selvagem. Foi um desafio, porque que romance complicado. Porque complicado. O Que Mistérios Tem Clarice era uma espécie de colagem, sabe, de bordado, com crônicas dela, pequenos contos, entrevistas, depoimentos dela. Então ficava um espetáculo que, por um lado, era leve, agradável, tinha muito humor, porque ela tem humor. Agora, Perto do Coração Selvagem, era um tijolo. Uma ousadia. Uma ousadia completa, né? Eu fui convidado e me pagaram o que eu pedi, então eu não podia recusar, né? Dirigir Clarice profissionalmente. Mas, enfim, Clarice... Dalton Trevisan. Né? Olha, salvo erro, a primeira pessoa que fala. O Dalton Trevisan é meio esquecido. Eu acho que anda meio esquecido, né? Eu me lembro que, acho que nos anos 80, o pessoal de Curitiba andou adaptando contos dele para o teatro. Mas hoje em dia não vejo as pessoas citando, não vejo ninguém lendo. E é um contista. Criou uma cidade, aquela cidade só existe na cabeça dele, aquela Curitiba, né? Eu me lembro assim que tinha passado, eu passei em Curitiba nos anos 60, mas achei uma cidade insípida, sem alma. Aí tu abria aqueles contos, né? E eram maravilhosos, sangue jorrando, ciúmes, traições, adultérios, crimes de amor, loucuras de amor. Né? Ele inventou, aquilo ali é uma invenção, aquela cidade Curitiba do tal Trevisano. Exatamente. É um outro universo, né? Agora, sabe que eu vejo um parentesco entre os contos de Curitiba, né, do Dalton Trevisan, e os contos do Nelson da Vida Como Ela É? Claro que uma coisa é Curitiba, outra coisa é Rio de Janeiro. Claro. Subúrbio do Rio de Janeiro são dois universos assim, opostos. Mas existe um olhar sobre o ser humano, o ridículo, o patético, o grotesco do ser humano. Né? Que eu acho semelhante
dos dois Eu autores. nunca tinha pensado, é uma ótima, uma linda associação. É, Sensacional, gostei muito dessa associação. É um mundo meio parecido, né? E não é, deixa, embora, claro, o subúrbio do Rio é uma coisa, mas aquela Curitiba também é suburbana, né? É mesquinha, mesquinha, e no meio da moralista, mediocridade emerge o tarado, o assassino, né? é, exatamente. E o Humor Nelson, negro, né? exatamente, muito dark, Puxa, né? Assim, é. o tipo de literatura, de histórias, de Uhum, personagens. E eu sempre tive muita vontade de colocar no teatro, de levar para o teatro os uhum, contos de Dalton Trevisan. Tive uma única experiência, dirigir um espetáculo solo com a Susana Saldanha. Isso já faz bastante tempo, se chamava Susana Casta e Pecadora. Era uma colagem de textos e um uhum, deles era um conto do Dalton Trevisan. Nem me lembro que conto era, uhum, mas enfim, é, foi a única experiência que eu tive. Ao passo que com o uhum. Nelson, eu trabalhei muito a ficção do Nelson. Tá? Os Sim. contos da vida É, como ela é. Eu fiz 3 tem, espetáculos são da. duas versões, essa eu assisti, então, são duas versões, né? Ou é uma que tu retomaste depois? Eu vi, parece que Olha, tinha. na verdade, eu fiz uma versão no Rio que foi assim premiadíssima, foi em Sim, 91. Foi premiadíssima, fez sucesso. A gente apresentou aí em Porto Alegre também, em sim, eu assisti. Palmeira. Aham, aham. Ficamos um tempão em cartaz, viajando e tudo. Aí, depois, 10 anos depois, nós remontamos esse mesmo espetáculo. Pegamos o vídeo e remontamos esse mesmo espetáculo. Mas eu dirigi também uma vida como ela para o de Florianópolis, que convidou, deve fazer uns 5, 6 anos. Também levamos em Porto Alegre, no Sim, Porto essa eu Alegre em também me lembro. Cena, Porto Alegre em cena, um outro exatamente. arranjo, exatamente, com os contos do que eu havia feito no Rio, mas coloquei contos novos. E também um Uhum, espetáculo que deu muito certo. Também fiz aqui uhum, em São Paulo, sempre assim, importando alguns contos que eu já havia montado e pegando uns novos, mas não se chamava Vida Como Ela É, se chamava Tragédias Cariocas para Rir, uhum, e, mas era tudo contos da vida como ela é, né? Que são uhum. absolutamente fascinantes. E depois eu trabalhei também com a crônica do Nelson, que o Fischer não chama de crônica, né? Ele tem aquele É, livro dele, que eu acho muito inteligente, por sinal, em uhum, que ele trabalha o conceito do ensaio. E ele uhum, acha que o que a gente chama das crônicas do Nelson são, na realidade, ensaios, porque são mais uhum, complexas, são mais reflexivas, são mais uhum, poéticas, do que aquele olhar mais leve, brincalhão e poético, por exemplo, de Rubem Braga. Né? É uhum, interessante a tese uhum, do aham, Fischer, mas eu adoro as crônicas ou ensaios uhum, do Nelson. Seria, uhum. aliás, um livro, um autor que eu levaria para uma ilha deserta, a obra toda dele. Olha, já tá me. Eu ia te fazer, daqui a pouco eu vou te formular uma questão. Das peças dele, assim, tu dirigiste várias, mas quais são as que te tocam mais profundamente, né? Daquela. É tão Não sei se tu segue difícil aquela de. divisão que o Sábato Magaldi fez das peças, mas não importa, as peças em si. Eu sigo a divisão do sábado, até porque ela é, vamos dizer assim, uma ferramenta, né? Uhum, uhum, Uma ferramenta para compreensão. Deixa eu ajeitar um pouquinho isso aqui. uhum. Eu. É difícil, porque eu sou tão apaixonado pelo teatro dele. Eu acho o teatro mítico do Nelson, né? Álbum de Família, Doroteia, Anjo Negro, Senhora dos Afogados, que eu acho o mais difícil. E, por exemplo, o Álbum de Família é uma peça que eu teria medo de dirigir. Uhum. Não diria não, mas eu teria medo. Encontrar um tom exato para Isso é uma. aquele desvario. Porque Uhum. você não pode botar os atores gritando o tempo todo, porque fica Isso. insuportável.
Então, do ciclo mítico, eu gosto de todos, eu não vou dizer que existe nenhuma peça do Nelson que eu não goste, mas eu adoro Doroteia. Porque Doroteia tem uma espécie de componente absurdo, do teatro do absurdo, avant la lettre, porque Ionesco e Beckett só vão escrever no início dos anos 50, e a Doroteia é de 48. É claro, tem o Grande Vestido de Noiva, que eu acho realmente foi uma revolução no teatro brasileiro, tanto do ponto de vista cênico quanto do ponto de vista dramatúrgico. E teria sido no mundo se nós não fôssemos uma cultura periférica. E impedia que a peça chegasse a outros países, a outras tradições teatrais, né? Mas depois das tragédias cariocas e das peças mais realistas, eu adoro Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto. Boca de Ouro. Boca de Ouro. Toda Nudez Será Castigada. Tá? E tem algumas exceções assim dele que eu acho muito fascinantes, como, por exemplo, Viúva, Porém Honesta. O título já é uma maravilha, né? O título é maravilhoso. E é uma farsa. É absolutamente farsesca. É hilária. Ele trabalha muito com humor, mas assim, uma farsa tão escrachada como Viúva, Porém Honesta foi a única. E ele também tem um monólogo, que é a Valsa número 6, que é uma menina que durante o monólogo tenta reconstituir a sua história, a sua vida, e vai buscando, entre farrapos de lembrança, no fundo, uma história escabrosa, né? Que é a história da vida dela. Então, quer dizer, um universo muito vasto. E tem a primeira peça do Nelson, A Mulher Sem Pecado, sempre foi considerada uma peça de iniciante, um dramaturgo incipiente, já mostrava algumas qualidades, mas ainda não era bem resolvida. Eu nunca achei isso. Eu sempre achei uma peça maravilhosa. E quando eu montei... Vou lê-la. Maravilhosa. Foi escrita antes do Vestido de Noiva, né? Vestido de Noiva foi a segunda peça dele. E aí estourou. Eu montei A Mulher Sem Pecado com o Zé de Abreu fazendo o protagonista, o Olegário, que é um alucinado numa cadeira de rodas, e foi bastante bem sucedida a montagem, e o Sábato foi ver, e eu recebi um dos maiores elogios da minha vida. No final, o Sábato veio para mim e disse: eu não sabia que essa peça era tão boa. Olha, a maior autoridade em Nelson Rodrigues do Brasil, eu mostrei para ele que a peça era melhor do que ele achava. Mas não seria a qualidade da encenação que teria... Porque tem diretores que conseguem essa façanha, né? Não concordo. Se o texto não é bom, não tem diretor que consiga. Ele pode fazer um espetáculo belíssimo, visual, que as pessoas se deixam engambelar muito com essa coisa do visual, né? Mas realmente a coisa dramática, isto é, a fabulação, a composição de personagem, os interrelacionamentos entre os personagens, ou existem no texto original, ou não existem. E eles insistem na Mulher Sem Pecado. A única coisa que eu fiz, eu tinha um elenco maravilhoso, né? É verdade. A única coisa que eu fiz foi trazer aquilo à tona através dos meus atores. E também eu tinha uma cenografia maravilhosa, né, do Hélio Aschbauer. Eu tinha uma música do David Tigel também fantástica. Quer dizer, um espetáculo assim, completamente bem sucedido. Produção do Zé de Abreu, né? Estava maravilhoso no papel. A gente às vezes tinha que... Eu lamento, às vezes, não ter pego uma passagem para assistir em São Paulo e Rio, coisas que a gente não deu para ver aqui, né? Pois é, e esses espetáculos assim muito grandes, com muita gente, com muito cenário, são muito difíceis de viajar. É muito caro, você tem que conseguir um outro patrocínio para te patrocinar a turnê. Porque o patrocínio que você conseguir, e olha que o Zé é bom de conseguir patrocínio,
mas o patrocínio que ele conseguiu para fazer a montagem no Rio de Janeiro e fazer toda uma série de eventos que foram paralelos, né, à montagem, leituras das outras peças, exibição dos filmes feitos em cima das peças do Nelson, uma exposição dos desenhos do Roberto Rodrigues, o irmão dele, que morreu muito moço, assassinado, né? É um assassinato que ele presenciou. Aquilo o marcou profundamente. E são desenhos maravilhosos, maravilhosos. E esses desenhos estavam em exposição lá no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, onde nós fizemos o espetáculo. Como é que tu... Agora eu vou te fazer um desafio. Como que sintetizar a tua tese, que é maravilhosa, segundo geral, uma vez tu me expôs, eu achei isso fantástico. Como é que tu sintetizaria a tua tese em 2 minutos, 3 minutos? Tu é um estudioso do Nelson. Eu não posso te mandar o abstract da minha tese. Já está escrito. Mandar a tese. Essa tese tem que ser publicada. Não, você quer em 2 minutos, eu te mando o abstract. Pronto. A minha tese se chama The Struggle, o conflito entre o real e o ideal. Um estudo dos elementos do naturalismo e do melodrama na obra teatral de Nelson Rodrigues. Eu examino em todas as 17 peças todos os elementos que as fontes onde ele bebeu, que foram basicamente o melodrama, né, e o naturalismo. E ele faz essa mistura aparentemente paradoxal, né, de uma forma absolutamente, e não só através do uso das técnicas narrativas e da estética propriamente, das duas estéticas, mas também a própria visão de mundo, a visão ilícita do mundo melodrama e a visão extremamente pessimista sobre a miséria humana. Tá? Ele trabalha, que é típica do naturalismo, né? Ele trabalha com as questões de fundo também. E eu procurei detectar isso nas peças, fazendo uma análise de cada uma delas e depois fazendo uma conclusão no final, né? Em 2 minutos seria isso. Não, é isso aí mesmo, né? Porque tu desse um curso, depois já me pediram outros, o pessoal da Capítulo 21, teu endereço, logo tu vai ser convidado também para dar uma palestra aqui no Ling, né? Todo mundo querendo saber de Nelson Rodrigues. E acabamos não falando dos contemporâneos. Nós já passamos 12 minutos do nosso período e acabamos não falando dos contemporâneos. Espécie que está fazendo uma lista e uma frase sobre cada um. Quais são os contemporâneos? Contemporâneo, estou falando, tu já falaste da Clarice, do Brasil, fora, no exterior. Quem são assim, os autores que tu gosta? Só com o rol. Eu adoro Rubem Fonseca, adoro. E dos estrangeiros, dos hispânicos, por exemplo, o Llosa, eu adoro Vargas Llosa. Llosa eu já li quase todo. Tá? E eu leio muito teatro também, né? Teatro, claro, vai. E aí tem grandes dramaturgos, né? Esse Tony Kushner americano que escreveu Angels in America é uma verdadeira obra-prima, né? Aliás, os americanos no século XX e começo do XXI produziram um teatro fantástico, né? Basta pensar em Tennessee Williams, em Arthur Miller e depois em Albee. Quem tem medo de Virginia Woolf, por exemplo, eu acho uma obra seminal, uma obra assim, capital na história, não só do teatro, da dramaturgia, na história da literatura. Pegando essa visão da dramaturgia como um tipo de literatura também, que eu acho que é. Porque você pode ler uma peça e ter uma experiência estética e humana extremamente intensa. Não, ela não precisa ser montada.
É claro que ela se realiza em todo o seu potencial numa montagem, né? Mas você pode ler perfeitamente. E tem gente que não gosta, né? Tem gente, mas eu acho que é falta de hábito. Diz assim, não gosto de ler teatro, aquela coisa assim das rubricas, né? Como a As gente chama, rubricas, né? as rubricas, e antes de cada fala tem o nome do personagem, eu não consigo entrar dentro daquilo. Acho uma bobagem, eu acho que é só se habituar, é um código, Claro. como qualquer outro. É só Mas tem se... também não tem muitas traduções de teatro quanto deveria ter, né? Também tem Infelizmente. esse problema, né? Não é tão fácil encontrar Não, teatro, né? não, principalmente no Brasil, né? E temos argentinos também, o Borges eu adoro, Cortázar. Eu vou fazer uma revelação que talvez não saibam os nossos assistentes. Tu adoras o Simões Lopes Neto, Sim, né? sim. Tens um trabalho escrito, né, sobre o Simões Lopes Neto, né? Eu acho que não sei se é sobre a Salamanca. O Não, que na tu realidade não é um escreves? trabalho escrito, eu dirigi a Salamanca do Jaral. Tu dirigiste a Eu Salamanca. dirigi um espetáculo que foi muito bem sucedido no final dos anos 70, com o Zé de Abreu, inclusive. Uhum. Eu E, tinha a impressão que tu tinha escrito algo sobre Simões Lopes não, Neto, não, não? não, Um nunca livro de escrevi vários nada. autores, não? Não, não. Eu adaptei para o teatro, eu Sim, nem sim, eu chamo de vi essa peça, eu adaptação, vi. Foi um eu chamo sucesso. de teatralização, porque eu preservo a, a fala autoral, né, o discurso autoral. O Uhum. discurso do narrador contando a história, né, e a Salamanca, na realidade, é uma imensa narração, né? Uhum. E eu tenho trabalhado muito nessa linha, nesse tipo de pesquisa já. Nelson Rodrigues, por exemplo, eu fiz os contos, fiz as crônicas, né? Já trabalhei com Henry James, por exemplo, montei A Fera na Selva, já trabalhei com Voltaire, eu dirigi Candide. Candide, exatamente, a Clarice, enfim, esse casamento entre teatro e literatura. Uhum. A ideia de que na voz autoral, na voz narrativa, existe uma teatralidade ali, e Uhum. que se eu transportar essa voz para o palco, na boca dos atores, essa teatralidade emerge. E isso Uhum. acontecia na Salamanca. Foi o meu primeiro trabalho feito nessa linha, meio que feito assim, vamos dizer, sem muita teorização. Eu fui fazendo. Depois que eu fui Uhum. me dando conta da riqueza dessa possibilidade, né, de Uhum. transformar uma obra narrativa em teatro sem se preocupar em transformar tudo em diálogo, porque a narração tradicional, a adaptação dramatúrgica tradicional, procura transformar tudo em diálogo. Né? Uhum. E eu sou um Uhum. fascinado no texto narrativo. O Uhum. texto narrativo Uhum. de Nelson Rodrigues, nos romances dele, Na Vida Como Ela É, por exemplo, são pérolas. Uhum. Então, eu acho uma pena você jogar fora esse texto. Então, o Uhum. ator tem que se transformar também num narrador. Em vez de fazer só os personagens das histórias, ele também é um contador dessas histórias. Uhum. E aí eu me envolvi muito com esse tipo de trabalho, Bom, que permite... Luiz Arthur, que era com TH, agora não é mais. Para mim será sempre com Luiz Arthur, com TH, e quem eu não tive coragem de dizer no recreio do Anchieta que eu tinha achado aquele artigo extraordinário, para um garoto, né, como éramos nós. Luiz Arthur, eu vou te dar uma chance histórica. Certo. Vem aí o Apocalipse. Não é mais a Ilha Deserta. Esse Apocalipse também já está muito batido, mas vai lá, não achei uma coisa melhor. E tu vai levar 3 obras completas. Eu vou te dar uma chance, porque uma é Nelson Rodrigues, eu vou te dar 4 obras. Nelson Rodrigues já está fora. 4, então. Diante de um apaixonado dessa ordem, que é capaz de gostar de uma peça que eu até vou ler agora, que toda a crítica considera fraca, e ele consegue transformá-la, mas eu acho que tem a mão dele ali, a mão do diretor, a mão, né, Claro que tem. Mas também transformar numa peça que o grande crítico Sábato Magaldi
revisa a sua posição. Então, Nelson Rodrigues é hors concurso. Se tivesses 3 obras completas, tiramos Nelson Rodrigues, então estou te dando 4, né, para a eternidade, com 4 obras completas. Tá que bom. obras tu levarias para esse mundo isolado e solitário? Tem que ser obras bem vastas, né? Porque vai ser durante muito tempo. Acho que sim. Sim, então, por exemplo, exatamente. Jane Austen eu não levaria, porque ela escreveu poucos romances. Mas, por exemplo, Charles Dickens tem uma obra vastíssima. E riquíssima. Stendhal também não levaria. Né? Mas eu levaria Charles Dickens. E levaria também poesia. Eu levaria João Cabral de Melo Neto. Puxa. Porque eu sou apaixonado pelo João Cabral. João Cabral mudou a minha sensibilidade quando eu descobri João Cabral. Tipo de poesia, de proposta poética dele. Fazer um poema sobre a aspirina que me fez chorar, né? Então eu levaria a obra completa do Cabral também. Também a ficção da Fernando Abreu, a ficção e a crônica dele. E poesia, ele também tem livros de poesia, né? Levaria a obra completa da Fernando Abreu, meu grande amigo, o teatro dele também, que eu editei, né? Junto com o Marcos Breda, que tem uma obra que eu posso dizer me representa, que representa a geração. Então, ter sido um grande amigo e até um colaborador junto com ele em 2 obras dramatúrgicas, né, que a gente escreveu a 4 mãos, O Sarau das 9 às 11 e A Maldição do Padre Negro. Eu acho que ele foi uma espécie de porta-voz da nossa geração. Então, ler a literatura do Caio é sempre um prazer muito grande. Porque aí vem também, além do prazer com a literatura, com a palavra, com o poeta, com o ficcionista que ele vem a pessoa, eu escuto a voz dele falando. Então, essas experiências são uma coisa fortes. Então, eu levaria, com certeza, a obra completa do Nelson. Então, tá bom assim? Tá ótimo. Luiz Arthur, foi um enorme prazer. Eu sabia, há uns 3 anos atrás, eu te convidei para vir a Porto Alegre, dar um curso sobre o Nelson Rodrigues. Era muito frio, era manhã muito cedo, o público não era assim como eu imaginava, mas todo mundo saiu encantado daquele teu curso, como tu destrinchou, né, o Nelson Rodrigues, aquelas pulsões, né, terríveis, né, que acabam, de alguma forma, levando os personagens a cometer ações assombrosamente dramáticas, né? E violentas. E violentas, eu acho que o escritor lida com o mal, né? Os grandes escritores têm um lado que eles têm uma sedução pelo mal, né? Sim. Nelson Rodrigues é um apaixonado pela maldade humana, pela violência, essa coisa que ele encontra em estado bruto naqueles personagens, que não tem racionalidade nenhuma, né? Que simplesmente vivenciam. Fazem o mal. Simplesmente, né? Eles atualizam as suas pulsões, as mais obscuras. Terríveis. E aí tem uma espetacularidade incrível, né? Bom, mas enfim, se eu vou começar a abrir mais um flanco aqui, nós vamos continuar conversando e de repente os espectadores já terão, né? Se eu soubesse que tu te emocionava com a beleza, eu teria pedido para te declamares a Aspirina, seria a primeira pessoa no mundo, é um poema lindo, mas é um poema que não é emocionante no sentido da emoção em si, e sim da beleza. Eu teria pedido para que tu declamares e pediria para tu aproximar a câmera dos teus olhos marejados. Mas, enfim, foi um prazer enorme, foi um grande, para mim foi uma honra te ter aqui, tocando os grandes diretores do teatro brasileiro e uma pessoa de uma sensibilidade muito especial. Muito obrigado por ter aceito e
Eu te agradeço a nos oportunidade de conversar contigo sobre literatura. Eu fiz com muito prazer. Foi muito prazeroso esse bate-papo nosso. Tá bom. Obrigado, então. Boa noite a todos. Obrigado pela sintonia, como se dizia no rádio antigamente. Tchau.